Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. Você já parando pra pensar no mundaréu de coisas que a gente pode fazer com um monte de aplicativos que surgem todo dia e em como a nossa interação mudou e como se tornou mais complexa por causa disso? A gente tem algumas maneiras de resolver esses problemas e uma delas é uma que a gente resolveu adotar aqui no Labs pra todas as ideias que a gente tem no Magalu, né? E a gente chama isso de mundos aqui dentro. Só que como eu manjo muito pouco ou quase nada desse assunto, eu trouxe algumas pessoas que manjam muito mais e que implementaram esse conceito aqui dentro. E a primeira pessoa é uma pessoa que já participou de um episódio nosso e é o Oli. E aí, Gouveia, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sou o Oli, eu sou UX do app hoje. Tô 2 anos nessa frente aí. Boa. E a Rachel. Olá, galera, tudo bem? Eu sou back-end do Super App e eu tô praticamente há 3 anos nessa aventura aí louca. É um prazer estar aqui com vocês. Boa. Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Sabrina e sou UX aqui na Squad de Navegação. Boa. Oi, pessoal, eu sou a Didi e eu tô aqui há 3 meses apenas. Sou desenvolvedora Android do Super App. Boa. E, por último, o nosso rockstar da mesa, o Elon Musk. Brincadeira, não é é só uma piada, desculpa. É só o Erlon mesmo. E aí, galera, eu sou o Erlon, eu trabalho como desenvolvedor iOS aqui no Super App. Bom, pra começar esse assunto, é legal a gente falar um pouquinho de onde veio essa inspiração pra essa solução que a gente tomou, né? A gente observou esse problema em outros lugares, como, por exemplo, em alguns aplicativos desenvolvidos na China, né? E os 2 mais famosos que a gente usou de inspiração, provavelmente, e aí se eu não tiver certo, vocês me corrigem, mas foi o WeChat, que eu não entendi nada, porque é tudo em chinês, mas eu instalei e brinquei um pouco, e nem sabia o que eu tava fazendo, talvez eu tenha dado dados de informação aí pro governo chinês, aquele abraço. E foi também o Alibaba, que esse, na verdade, a gente conseguiu ver porque tá em português, né? Eles fizeram a tradução lá, pelo menos automática fizeram. E aí, eu acho que a gente começou a ir pra esse lado porque a gente percebeu que a experiência para alguns tipos de produtos é diferenciada, né? Isso é basicamente o conceito de mundo seria de um usuário que ele chega num shopping e ele tem no mesmo corredor uma loja, por exemplo, da Samsung e uma loja de chocolates. Então, em cada uma das lojas ele vai ter uma experiência completamente diferente. O cara que vai atender ele na loja de Samsung é um tipo de perfil e as coisas que ele vai oferecer é uma linha, as coisas que estão numa loja de chocolate completamente outra. Então, meio que esse desafio que a gente teve de trazer pro app do Magazine, que teoricamente era o e-commerce, onde a gente vendia mais eletrônicos, móveis, e a gente tinha que começar a vender outros tipos de categorias e algumas coisas mais. E a primeira coisa, como usuário pensando, eu falo, pô, fudeu, velho, porque eu vou ter que baixar 2 GB de aplicativo, né? E na real não é essa a ideia, né? A ideia é mexer na experiência, não é fazer tipo, você vai instalar vários aplicativos em um só. A experiência que é diferente, sabe? Isso, exatamente. Essa história surgiu aqui no Magalu quando a gente começou a evoluir as nossas categorias. Começou com o mercado, então essa era a ideia de evolução para mercado, livros e moda, né, se eu não me engano. Então, se tu parar pra pensar, mercado, tu tem uma experiência que tu precisa ter ali, oferecer pro usuário um novo tipo de interface, com quantidade, um carrinho diferenciado, tem outras categorias dentro, né, do departamento. Então, começou a surgir essa ideia, esse conceito, assim, Super App bem lá atrás, quando a gente começou a pensar nessa nova experiência mesmo. E eu acho também que essa questão de mundos que a gente implementou vai muito de encontro com identificação com marcas, que antes você não tinha, com a forma como o app estava. E agora você já tem isso, identificação com marcas em partes do app. Então, o processo de criação inicial, né, foi na base de muita pesquisa, benchmark. O nosso modo de criação é conversar um pouco com o pessoal aqui do comercial que cuida de cada categoria, né? Então isso gerou bastante insumo para que a gente chegasse no melhor formato que atendesse os nossos clientes. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria personalização, esse conceito de Super App. Essa foi uma proposta que a gente começou a desenvolver para que a gente tivesse uma ferramenta personalizada, né, para acessar esses produtos, serviços e facilitar também as atividades do dia a dia. Isso também foi só um primeiro passo para o que a gente imagina de Super App. Provocações. O que será que acontecerá no futuro? Cenas do próximo episódio. E aí que a gente também começa a trabalhar, né, na estrutura de cada um desses mundos. Boa. Aqui no Brasil tem umas empresas que já fazem isso, nesse conceito de apresentar experiências diferentes dentro de um contexto de navegação, por causa do tipo de produto que elas consomem dentro desse contexto. Por exemplo, a Rappi faz isso. Indo para esse lado de empresas que oferecem serviços de um modo diferenciado e de acordo com a navegação do usuário, o Mercado Livre ultimamente faz bastante isso, assim.
a gente tivesse que pegar como referência alguém que já tenha um tempo no mercado. E tudo mais. Sim. E a gente também foi coletando experiência de aplicativos específicos, né? Então, pra gente trazer essa especificidade pra dentro da nossa plataforma. Então, eu acho que é uma tendência geral, como aplicativos que têm empresas grandes e têm a tendência a oferecer vários serviços, de fazer isso, né? E dado que a gente tomou essa decisão, parece uma boa ideia. A gente só vai saber se é uma boa ideia ou não daqui a um tempo, né, inclusive. Porque primeiro a gente vai, faz, erra, aprende e evolui. Mas um dos principais motivos da gente começar isso agora e tá tendo esse lançamento tão recente assim é por conta do Netshoes mesmo. A gente teve que pensar em um jeito de começar a vender esporte dentro do Magazine, e como o Magazine acabou comprando a Netshoes nesse ano, foi o primeiro passo pra gente começar a fazer isso. Porque quando você vai entrar e navegar na Netshoes, você que tá escutando aí pode até fazer esse teste se quiser agora. Você entra no site do Magalu e vai procurar sobre produtos que você tradicionalmente procuraria no Magalu, que é, sei lá, linha branca, que é coisas de cozinha e tudo mais. E depois vai na Netshoes e começa a navegar em moda. Você vai ver que a experiência é bem diferente, né? A maneira que você lida com o produto, as opções que você tem para personalizar, como que você quer comprar aquele produto, as variações sobre a experiência, tudo mais é bem diferenciado. Então, é difícil você generalizar isso. E é difícil você setar o contexto do usuário para o comportamento que você espera que ele tenha. Por isso que a gente fez isso. E por isso que a gente acha que é uma boa ideia. Falando mais claro sobre o que você falou, provavelmente quando você vai comprar uma geladeira... Você falou que eu sou escroto mesmo e falei tudo confuso. Não, eu só tava deixando mais claro. Foi só uma piada. Que você deu um contexto gigante, mas deixando mais simples, basicamente... Eu falei de uma maneira burra, cara. Não. Seria uma história onde, quando você vai comprar uma geladeira, normalmente você tá preocupado no tamanho dela, quantos litros ela consegue ter, e se ela é 220, 110. E aí quando você vai comprar um tênis, por exemplo, você tá preocupado na cor dele, no tamanho. Então são especificações diferentes que você procura em cada item que você tá olhando. Cada atributo, né? Se tu tá ali, tu entrou no mundo de Netshoes, tu vai querer, se tu é mulher, tu vai procurar a seção feminina, masculina, cada atributo específico, porque é uma coisa que a gente não tinha, né? Só pra quem tá ouvindo, assim, a gente tá comentando sobre a parte do mundo, sobre a parte da personalização da marca. Só pra ficar um pouco mais efetivo como isso vai ficar pro usuário. Por exemplo, agora, com Netshoes. Quando você entrar em Netshoes agora, a partir ali da home, você vai perceber que você vai sentir que você entrou realmente na área do Netshoes. Antes, você fazia esse acesso e o app continuava basicamente como o mesmo, só filtrando os produtos ali relacionados ao Netshoes. Hoje não. Hoje você vai sentir como se você estivesse entrando no app mais específico para Netshoes. Então você já vai receber toda a parte da marca, a parte das cores que a marca utiliza e tal. Mas assim, tem uma preocupação também bem bacana que o pessoal teve, que não significa que você vai ter que aprender a usar de novo. Essa parte ela é bem familiar ao que você já costumava navegar no app, porém agora você vai sentir que você está na casa da Netshoes. Tudo que você está mexendo ali, ele vai ser mais referenciado ao contexto do Netshoes. Então, uma experiência direcionada, né? Isso, você não precisa aprender a usar de novo, mas vai ficar bem claro que você está agora numa experiência do mundo da Netshoes. Isso vem muito de um trabalho que a gente vem fazendo no app desde o ano passado, que foi deixar a experiência muito consistente para tudo de novo que a gente vai fazer no app. Então, eventualmente, a gente acaba mudando cores, adicionando elementos novos, mas basicamente a mesma estrutura que tem durante o app inteiro. Então, a intenção é que o cara que entra no Netshoes, ele fala, putz, agora eu estou comprando um produto na Netshoes, mas ainda eu tenho consciência que eu estou no app do Magazine. Foi essa uma das preocupações. Se eu quero colocar ele no carrinho, é a mesma forma. Se eu quero adicionar ele como favorito, você não vai se sentir perdido, você vai se sentir acolhido. Olha aí, ó. Olha só. Você não vai se sentir perdido, você vai se sentir acolhido. Cliente em primeiro lugar, né? É isso aí. Um dos nossos valores. Bom, dentro desses desafios de experiência, eu queria saber um pouco mais como que vocês fizeram para descobrir algumas coisas. Eu sei que a gente tem algumas coisas de guerrilha aqui, de ir lá a campo e fazer pesquisa com o cliente e tal. Eu queria ouvir vocês falando sobre isso aí. Bom, eu posso falar um pouco de como a gente começou a desenrolar as coisas que aconteceram na home, assim. A gente teve algumas coisas que a gente fez para conseguir identificar alguns problemas que a gente tinha. Um deles era a gente passou um mapa de calor no nosso app, pra gente ver as partes onde tinha mais contato visual no primeiro acesso, assim. E a gente começou a identificar que isso era logo na parte de cima do nosso app.
E logo no Android a gente tinha um desafio muito grande, que a gente tinha um monte de Hide Navigation lá. O Hide Navigation é o menu hambúrguer, ou a questão da barra de busca escondida. O hambúrguer é o menu garfo, ou o menu... Sim, tem alguns nomes por aí. São 3 riscos retos, expostos de maneira horizontal. E a gente sempre quis eliminar isso, porque era um passo a mais pro usuário. Então tudo que ele tinha que achar no app, ele tinha que ir no menu hambúrguer, fazer uma navegação escondida para ele chegar no step que ele estava procurando. E aí um dos primeiros passos que a gente teve foi começar a tirar esse tipo de coisa. Então a gente já colocou um bottom navigation, já começou a mudar alguns elementos. Depois disso a gente acabou entrando com hotlinks. Hotlinks foi um componente que a gente acabou colocando no app logo na parte de cima, porque a área mais quente do app, então, são os links quentes. Faz todo sentido fazer isso, né? Hotlinks é um nome bom no final, né? E aí a história é que tudo que tá ali vão ser as coisas novas que vão aparecer no app. Então, por exemplo, hoje a gente tá testando com o Netshoes, mas a gente acabou colocando ofertas do dia ali, eventualmente. A gente vai entrar com uma categoria nova que, se eu não me engano, ali pode ser esportes. Não sei se tô falando algum spoiler do que vai entrar. Tudo que tiver de importância nesse primeiro contato visual, né? Nessa primeira versão que vocês já têm acesso aí, a gente disponibilizou mais coisas de moda, certo? A gente tem Netshoes, Zatini. Época, que é perfumaria, na real. O que mais? Tem o Magalu Indica, né? Que são as ofertas, destaque de ofertas, que é o primeiro hotlink ali, a bolinha. São coisas que o Oli resumiu aí bem, né? Que tem a tendência de ter um interesse maior aí. De acordo com a estratégia, né, da empresa. Eu queria pegar só um gancho falando sobre a Drawer, que foi um trabalho que começou antes de começar o trabalho de implementação de mundos. Pra gente fazer a remoção da Drawer, colocar a bottom navigation, fazer teste que é Drawer? É aquele menu lateral que fica escondido. Aquele risquinho no canto esquerdo superior. Isso. Entendi. Então foi todo um trabalho pra poder fazer a remoção desse cara. E aí começou a implementação de mundos, a gente ainda tava olhando pra isso também. E aí a gente conseguiu migrar 100% pra bottom navigation. Nossa, pode crer, porque agora fica tudo embaixo, né? É verdade. Então quando a gente fala mundos, a implementação parece que é só, tipo, sei lá, tema e é isso. E o lance da plataforma, né? Pra acoplar os serviços, enfim. Acho que a Rachel é a pessoa, né, pra explorar esse campo aí. Realmente, nós não nos resumimos só a cores e uma imagem bonitinha naquela bolinha ali chamada hotlink. Tem toda uma magia, digamos assim, por trás. Por exemplo... Não é magia, é tecnologia. Uau! Boa, isso aí. Corrigindo... Foi ruim, mas é boa. Foi bom. Eu gostei. Pode ser um slogan lá. Colocar no meu notebook ali. Então, não foi magia, foi pura tecnologia, tá bom? Obrigada, Gouveia. Back-end. Back-end, a gente teve que tomar um enorme cuidado em relação a versionamento, por exemplo. Hoje a gente enfrenta, não é bem um problema, né? Mas a gente depende do usuário ir lá na Play Store ou Apple... Tanto faz. Ou ter o update automático habilitado. Né? Exatamente. Ter um Wi-Fizinho bom ali, né? Então, a gente depende do usuário apertar naquele botão maravilhoso para atualizar o app. E eu sei que para vocês é tipo, nossa, mas é só um botão. Tipo, que diferença faz? Pra gente faz uma diferença enorme. Porque hoje os aplicativos, tanto Android e iOS, eles esperam uma coisa. Por exemplo, eles esperam X. Se eu amanhã começar a mandar X e Y... Aí a casa cai, sabe? Vai dar um erro lá bonito, vai aparecer, desculpa, tente novamente, caiu conexão, sei lá, algum erro escroto aí que às vezes a gente se depara no dia a dia. O comportamento vai ser uma merda, assim. Vai. Aí todo mundo vai chorar e é isso aí. Bom, o que a gente pensou? A gente ficou um belo tempo procurando uma maneira melhor de lidar com essa questão de versionamentos e... Um dos pontos era, vamos começar a usar por escopo, ou seja, se o usuário vai gerar um tokenzinho para, não sei, fluxo de comprar produto, a gente poderia utilizar o escopo, se o usuário gerar um token no fluxo de compra, dentro desse escopo ele só vai ter a funcionalidade de, não sei, de retirar a loja, por exemplo. Mas a gente achou que não ia cair bem em como o back-end hoje está. Que hoje a gente está na Pedir. A Pedir é um API Gateway que a gente usa bastante para simplificar o fluxo de requests para o back-end. Tipo, quando o app manda um request para o back-end... O Oli não tá entendendo. Tá com uma cara de pão de batata foda. Essa parte é mais técnica mesmo. Mas vamos lá, olha pra mim, vamos ver se você entende. Quando o app faz uma requisição, ele chega lá pro... Tipo assim, o app é tipo um carro que parou no drive-thru do McDonald's.
Daí ele quer hambúrguer, coca e batata. Ele não precisa ir pro cozinheiro de cada área, saca? Ele faz um request pro cara que tá ali no guichê. E aí o carinha do guichê é iPedir. Ele é a ponte. Eu adorei Daí essa analogia. ele faz o Paranauê de pegar o sanduíche, a coca, a batata e te fazer feliz no final. Só com um pedido, entendeu? Legal. McDonald's tá patrocinando? Ai, Bem enfim, louco. Boa. Ao mesmo tempo que a Pedir ela serve para simplificar, ela limita muito a gente. Então, um dos casos foi o escopo. Como o escopo não foi uma boa ideia, a gente acabou escolhendo versionamento por header, que é um header customizado. Nós mesmos criamos, a gente combinou com os fronts o nome do header, que seria Accept Components. E dentro desse Accept Components, eles passariam quais são os componentes e quais são as ações daquele componente. Ou seja, quais são as funcionalidades daquele componente. Agora, para dar uma explicada melhor, na home, o que a gente fez? A home ela é estruturada por módulos. Então, cada banner vocês podem considerar como se fosse um módulo. Quando você fala home, você fala quando eu abro o app? Sim, a home é a primeira coisa que você vê quando abre o app, se não for por um hiperlink. Então, cada quadradinho daquele é um módulo ou um componente. Vocês escolhem o que vão usar. Acho que no fim das contas é como se a home fosse um quebra-cabeça, né? A gente basicamente monta o que a gente tá recebendo. Boa. Para cada versão que Android e iOS for mandar na loja, eles devem mandar esse header com esses módulos e as funcionalidades de cada módulo são aceitas. Ou seja, se você abrir o app hoje e apertar no primeiro banner ali, ele provavelmente vai te levar para uma seleção de produtos. Em vez de a gente fazer o versionamento pela URL, então, por exemplo, uma parte do app chama um endpoint que está na V1, um outro que está na V5. Esses números, eles acabam ficando confusos. Apesar de isso ser um padrão, é bem comum mesmo você versionar as funcionalidades do seu app via URL. Mas eu acredito que essa forma que a Uni estava comentando ficou bem mais bacana. Hoje, o app, ele fala o que ele suporta, então ele vai passar umas informações na hora que ele fizer um login, talvez ali na primeira abertura, ele vai falar, cara, eu conheço tal funcionalidade da home, tal funcionalidade de uma outra parte do app, e justamente o porquê que a gente fez essa abordagem. O app antigo, ele não conhece essa parte de mundos, então se a gente não tomasse esse cuidado de versionamento, quando a gente subir isso, vai aparecer lá um hotlink que leva para o mundo, o app antigo ele não saberia cuidar disso. Então hoje, em vez de a gente ficar fazendo toda essa lambança de versão nas URLs, o app deixa bem claro o que ele suporta. E vai ser assim para frente. E quando você faz isso, quando ele fala o que ele suporta, fica literalmente declarativo. Ele fala, cara, eu conheço mundos, eu conheço uma outra funcionalidade, eu conheço carrossel, que também é uma coisa nova que entrou em mundos. Então é isso, tirou essa inversão de ter um controle ali que é baseado em número e tal, ficou uma coisa bem mais declarativa, uma coisa bem mais fácil de dar suporte pra frente e tal. É tipo uma triagem no fim das contas. Isso, então na hora que o app chega ele já fala, cara, eu quero um boné, eu quero um chapéu, e é isso, ele não sabe lidar com outra coisa que não seja aquilo. O back-end não precisa se preocupar em devolver alguma coisa que ele não pediu, ele só vai devolver o que o app pediu. Boa. Dentro disso, a gente pode ter complexidades relacionadas, na real a gente já tem isso, que são coisas do tipo, o app, eu não suporto nada e eu sou default. E aí tem uma API lá na ponta que apresentava o default e essa API não pode mais ficar em pé, sei lá, por algum problema ou porque já passou 1 ano e tanto, 2 anos e a gente quer desativar. Como a gente lida com isso? A partir do momento que eu sei que um app tá pedindo uma coisa que eu não dou suporte mais, eu posso devolver para ele informando que aquilo que ele precisa a gente não fornece mais. A gente tem um mecanismo de conversar com o app. Na verdade, a gente está conversando com o usuário, mas eu posso falar para o app, mostrar um alerta avisando que a versão dele não suporta mais tal funcionalidade. Eu posso direcionar ele para a loja, eu posso... Isso é uma ideia legal que também o pessoal já comentou. Cara, eu posso mostrar um banner para ele de alguma coisa específica. Não é diretamente a sua resposta, mas só para ter um exemplo legal disso. Por exemplo, o cara tem uma versão de Android muito, muito antiga.
Se a gente tiver uma promoção de Android, a gente sabe que o device dele é muito antigo e o primeiro banner é, cara, promoção de celular. Ele nem necessariamente sabe que a gente sabe que o device dele já tá sendo um problema de manutenção, assim, pra gente. Não um problema, né? Mas é um device que já é um pouco mais defasado. E a gente pode conversar com ele dessa forma, assim, sabe? Tipo, aquele banner vai ser especial pra ele, ele acha que vai ser pra todo mundo, mas não, a gente tá resolvendo o caso dele. Assim como, às vezes, infelizmente, dá um alerta, cara. Aperta o botãozinho querido que a Uni falou. Sim. A gente também tem essa... A gente sempre tenta ser amigável, né? A gente nunca tenta sempre suportar várias versões de app, né? Exato. E isso acaba complicando a nossa vida. Mas a gente sempre tenta ser amigável em relação a... ser humano, você tem que atualizar o seu app. Você pode atualizar, por favor? A gente tenta mandar mais push para as pessoas que têm app antigo para falar, olha, tem aqui a troca do super troca lá, hein? Vai lá que a gente consegue comprar seu aplicativo. Tem o push, tem também se o cliente abrir o app e a gente já dá aquela validação, tipo, essa versão do app está dentro da lista de ultrapassados, digamos assim. Ele já vai receber um aviso amigável ali e aí ele vai ter que atualizar. Ele também até tem a escolha de não atualizar. Mas isso aí vai durar só por mais um tempinho. Se ele não atualizar cara... ele vai deixar de ver alguma funcionalidade importante. É que não tem só isso também. Tem 2 tipos de bloqueio. Tem o primeiro, que é um alerta amigável, que você... Se o seu app estiver na lista blacklist, assim, digamos assim, quando o usuário abrir o aplicativo, ele vai receber um alerta de, você tem que atualizar seu aplicativo. Novas funcionalidades estão chegando, sei lá. A home inteira vira isso. Qualquer coisa, na verdade. Se o usuário abrir o aplicativo e, sei lá, na minha conta... navegar na home ali, entrar em algum banner, ele vai receber esse alerta. Mas também tem o outro tipo de bloqueio. Infelizmente, não sei. É que na real tem assim, se a pessoa tá acessando um app muito antigo e a gente tem alguma API, alguma funcionalidade no fundo que, cara, não dá mais pra manter em pé. Tipo, lá atrás, quando a gente reescreveu o nosso fluxo de pagamento inteiro. Exato. O fluxo é inteiro novo. E assim, a gente não faz mais TEF. Sabe? É tudo online. Sim. É tipo, não rola... Não é mais compatível, Não né? dá, tipo, é incompatível a maneira que a gente trabalha e não dá pra manter porque, tipo, é um corredor e só passa um tipo de fantasia nesse corredor, sabe? Fazendo analogia com os chapéus que você fez. Eu já vi casos assim quando uma empresa foi adquirida por outra e um dos apps parou de receber manutenção. É uma maneira de degradar também, né? Mas são escolhas estratégicas, sim. Principalmente porque você vai ter que falar para uma base de usuário toda falando, você vai ter que atualizar isso aqui e boas, né? E aí, no meio do caminho, você pode perder clientes e tudo mais, mas a empresa deve pesar isso, né? Mas a gente sempre tenta... acolher todo mundo. E a gente sempre faz isso com uma taxa muito baixa de perda, né? Sim, mas sempre tem alguém ali na versão, sei lá, a 3ª versão lançada no app, assim, na vida inteira. É incrível, mas aí infelizmente o usuário vai ter que atualizar, senão ele não vai conseguir utilizar o aplicativo mais. Mas fazer o quê, né? E a gente vale ressaltar que aqui dentro a gente toma bastante cuidado de ter outros dispositivos para olhar, ver como que a performance fica em coisas tem menos poder computacional, etc, né? Então a gente tenta fazer do melhor jeito possível. Inclusive até quando a gente vai desenhar, esses dias a gente estava redesenhando a parte de detalhes de produto, né, assim, no projeto. E a gente percebeu que em torno de 2% ainda tem uns Androids bem pequenos, assim, sabe? 320 por, sei lá, menos que 568, assim. E a gente falou, a gente não pode descartar, sabe? Dito isso, nessa versão mais recente do app, qual que é a última versão que a gente suporta? 16, no Android 16 a mínima. iOS a gente fez isso também? Não, a iOS a gente tá com a versão do iOS 11, porém, no caso de iOS, a atualização dos devices é um pouco diferente. É verdade, a Apple só faz e boa sorte. E assim, na real, a base costuma atualizar rápido, porque a gente sabe como é a aura em torno da Apple. Eles fazem aqueles vídeos de anúncio e tal, e a pessoa se sente até tentada pra, tipo, quero ter isso logo que eles mostraram. E eu acho que um jeito, a gente tava comentando essas partes aí de o app fazer um fallback, de mandar mensagem e tal. Eu acho que um jeito legal pra gente combater isso também, aproveitando que a gente tá falando, é a gente fazer com que as nossas atualizações o cara também sinta vontade de atualizar. Tipo, screenshot na loja mostrando pra ele, quando eu abro o meu app eu não vejo isso.
as divulgação que a gente faz e tal. Então, atrativos também, né? Porque não adianta falar pro cliente, atualiza aí, tem coisa nova. Tipo, porra, velho. Quem que olha changelog? Minha mãe não olha changelog. Sim. Toda oportunidade que o cara cair na loja, ele deveria ver, tipo, o app refletindo a versão atual que ele tá, pra ele sentir que, cara, eu não tenho isso. Por que eu não tenho isso? Atualiza. E na real, essa estratégia de mundos ajuda bastante nisso. Sim. Porque a gente pode falar, atualiza aí, porque agora você tem chá, a gente vende suco de maçã e caldo de cana. Delivery. Um dos motivos da gente começar a trabalhar em mundos é justamente aumentar a recorrência do nosso usuário no app, né? Sim. Porque antigamente o cara comprava uma geladeira, ele compra quantas geladeiras por ano, assim? Quantos fogões ele compra pro ano? A questão da gente começar... menos que você seja empreiteiro... Então a questão de sortimento é bem importante e é um dos motivos da gente começar a trabalhar nesse tipo de coisa, para sempre o usuário querer atualizar e ter os apps novos que a gente tá trazendo. Um dos motivos da gente começar a implementar mundo é porque antigamente a gente tinha um tipo de usuário que era o cara que entrava no nosso app para comprar geladeira, comprava fogão, e essa recorrência era muito baixa. Então agora a gente tá trazendo sortimento, por exemplo, com Netshoes. Eu acredito que uma pessoa compra mais tênis do que geladeira ao longo da vida dela. Então, um dos motivos da gente começar a trabalhar esse tipo de coisa é que o usuário volte pro nosso app. Sim, eu acho que os clientes eles atualizam pelo menos uma vez por ano, ou duas, mas elas são muito próximas, que é Black e Liquidação Fantástica. Porque aí o pessoal começa a instalar a app pra ver o que vai rolar. Correr atrás das ofertas, é isso claro. aí, é isso aí. Mas a gente agora quer ser aplicativo de bolso, né, digamos assim. Quer ser aquele aplicativo amigável que a pessoa... Por exemplo, hoje ela só fica no Instagram, no Facebook. A gente quer ser aquele aplicativo que a pessoa não consegue viver sem. Então, acho que vai muito nesse pensamento, sabe? O lance de que a gente seja conhecido como app que sempre tem uma novidade, uma oferta. Então, sei lá, surgiu categoria nova. É legal mencionar pra quem tá ouvindo e não entende... Caralho, mas vocês não vendem geladeira, mano? O que vocês estão fazendo? No Magazine a gente tem a seguinte missão: de ajudar a digitalizar o Brasil. O que significa isso? Fornecer ao acesso de muitos o que é o privilégio de poucos. Através do quê? Através de fornecendo crédito para você poder comprar melhor e comprar com mais frequência, para você ter coisas mais modernas e conseguir facilitar a sua vida com mais tecnologia, é um caminho. Fornecendo serviços que a gente acredita que consegue fazer com mais qualidade. Por exemplo, a gente começou a lançar montagem como serviço para qualquer tipo de coisa. Você pode comprar um armário no concorrente e comprar a montagem com a gente, mas é melhor comprar com a gente. Mas tem esse tipo de coisa. Então a nossa ideia tudo é essa, não é tipo, nós queremos doidar o mundo, tipo Pink Cérebro. Facilitar o dia a dia. É isso aí, é tipo, cara, a gente quer fazer o bem para as pessoas com o que a gente já faz bem. Então a gente quer expandir o bem que a gente faz. Eu acho que uma pergunta que talvez quem tá escutando faça como caceta vocês fizeram isso? Saca? Muito bom, Gouveia. Muito bom essa pergunta. Eu acho que, na real, ninguém vai estar pensando desse jeito, né? Mas é isso aí, minha cabeça é... Uma coisa muito bacana que a gente teve que enfrentar aí pra fazer a parte de mundos o app, hoje ele tem as cores da Magazine, né? É um app de e-commerce, óbvio. É um app que você, de cara, você não pensaria que ele... Não é uma preocupação óbvia suportar mais de um tema. Cara, a marca é bem estabelecida. A gente tem o nosso azul e tal. Tem todas as cores que já representa bem ali a marca no app. Porém, agora, como a gente vai ter essa parte de mundos, a gente pode dar suporte a outras marcas ou realmente a gente quer fazer uma seção que, sei lá, dá uma personalidade diferente para ela. Então, assim, hoje o app, ele ficava rosa no... Como que chama? Outubro Rosa. No Outubro Rosa. E tem também a Black Friday, que ele fica preto, né? Não sei se tem mais alguma cor que acontece. Na liquidação ele ficava vermelho. A gente teve um certo problema que tem outro app que usa vermelho por aí. Então a gente parou de usar isso. Boa. Mas essa customização era bem simples. Ela trocava ali o header e tal. Agora você imagina, tipo, sei lá, o botão que mostra se eu tenho tamanho M ou G, tipo, refletir ao mundo que você entrou. Tipo, é bem mais profundo. Então, o primeiro trabalho que a gente foi, a gente vai suportar o nosso azul, a Black Friday, né, a versão preta,
de uma maneira muito mais completa, para que quando for entrar uma outra paleta de cores, não tenha nenhum problema. Então, assim, eu vou citar o caso de Netshoes. Cara, Netshoes é o roxo característicos deles e tal. Então, a partir do momento que você entrar ali no mundo do Netshoes, você já vai ver que o app vai se transformar para roxo. Isso, assim, tecnicamente até falando, a gente tomou todo o cuidado para que, cara, você não vai do azul pro roxo seco. Tem uma transição, então você consegue entrar ali no mundo... Tem todo aquele corte de cinema bonito e artístico. Sim, né? Sim, tem. Não é um corte seco. E assim como você volta também. Outro ponto também, que foi um problema que a gente acabou enfrentando no Android, foi... no iOS, eles estavam conseguindo refletir as cores do app conforme o que a gente estava recebendo da API. Então, se de repente a API mandasse um laranja, eles iam mostrar. Algumas coisas estavam um pouco inconsistentes, mas o app iria ficar laranja. Já no Android, a gente não conseguiria fazer isso, porque a gente estava simplesmente ignorando as cores que vinham da API, e a gente dava suporte a 3 temas estáticos, que era o Black App, que o app fica todo preto, o Outubro Rosa, que é rosa, e o tema principal do Magalu, que é o azul. Então, se por algum motivo a API mandasse a gente pintar o app de laranja, a gente ia pintar de azul, que era o default. Porque a gente simplesmente não entendia as cores que a gente estava recebendo por algumas limitações da plataforma de Android. A gente não conseguia descobrir as cores em tempo de execução. E aí a gente também teve que resolver esse problema antes de entrar na parte de mundos. Então, fazer o app inteiro se comportar com as cores conforme o que estava vindo da API, e aí depois entrar na problemática de suportar mais de um tema ao mesmo tempo. Pô, que doideira. Sim, isso que a Didi comentou, eu esqueci de comentar, essa variação desses 3 temas que a gente comentou, ele já vinha da API, no iOS a gente realmente recebia as cores diretamente da API e aplicava. No Android eles faziam um depara. Se veio o Black App, então eu uso essas cores aqui que eu já tenho pré-selecionada. E assim por diante. Porém, em mundos isso explode. São muito mais cores, são muito mais casos para se tratar. E uma coisa bacana também, que até o Oli pode dar mais alguns detalhes, isso casou bem no momento que a gente está fazendo uma reestruturação, criando um design system melhor das nossas cores, das nossas fontes e tal. Então é um trabalho bem bacana que o time de UX e design teve que fazer para, cara... Como que eu faço eu receber um tema e ele funcionar para vários mundos? Então, eu tenho que planejar muito bem que a cor que vai ser usada no header, quando eu estiver no mundo ali na própria home, ele funcione também para quando eu entrar no mundo da Netshoes. Né, Oli? Tem essa questão aí basicamente também. Esse trabalho veio muito do input do Wagner, que é um UX que trabalha com a gente lá no time do app, e a gente começou a separar as cores por slot. Então a gente tem basicamente... Slot, você quer dizer... São slots de cores. Não é chocolate. Eu gosto muito da analogia de pensar que um slot é como se fosse um balde de tinta. Um slot é um balde, então vamos supor que a gente tem 5 baldes e não interessa se é azul, se é vermelho, se é laranja. É um balde. A gente vai encher aquele balde com o que a gente recebe da API. Peraí, entendi. Você tem tipo 5 possibilidades... de ser tipo uma paleta, é isso? Isso, o slot... Mas você não pensa na cor, vai lá. Isso, o slot, basicamente, o que o front me corrige se eu estiver errado com relações técnicas, né? Então, por exemplo, o que o front recebe, basicamente, isso é o slot 1. Então, no nosso design system, a gente falou lá, o slot 1 ele é referente à cor primária. Então, todas as cores primárias, elas refletem todas as páginas do isso aí é tipo no Windows, quando a gente ia fazer o tema lá, é isso? O Windows já devia ter um design system. Já. Porque no Windows você fazia isso, né? Falava cores principais, daí você falava, quando eu tô com hover, daí é isso. Quando eu tô com a barra de menus. Exatamente isso. Não era tipo o nome da cor, era o lugar meio que onde ela vai ser aplicada, sabe? Saquei. E a gente teve um trabalho gigante pra começar a usar isso é até bem recente. Eu venho sentando bastante com o Erlon, com a Didi, com o pessoal que tá cuidando de cor hoje no app, que a gente tinha um legado enorme de cor, assim. Ainda tem. Quantas cores a gente tinha, Didi? Mais de 100. Há 3 meses atrás a gente tinha mais de 100 cores. E hoje, que o trabalho ainda não terminou, a gente tá com 33 cores, mais ou menos, no app. Ainda não chegou no ideal. Isso que eu disse que era um app que não tinha tema, né? Ele deveria ser só uma paleta. Só pra eu entender, quando vocês estão falando de cores, que agora eu tô começando a ficar perdido. A gente tá falando do tipo, analogia do Windows de novo.
Quando você tá definindo o tema do sistema operacional lá do Windows, você fala que ele tem X cores. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando que antes tinha 100 e o ideal é a gente ter um controle imagina maior que assim, disso. a gente teve alguns problemas. O app ele foi desenvolvido, acredito, há 4, 5 anos. E desde que esse app foi construído, passaram de diversos desenvolvedores, algumas pessoas de UX, e cada um usava um azul diferente, meio que próximo. A própria marca deve ter evoluído, né? O azul do Magazine Não, pode o ter azul do evoluído Magazine durante mudou o ao longo tempo. dos anos. Isso. Então, isso veio tudo. Então, cada pessoa que entrava ia pegando as coisas, como a gente também não era bem modularizado, acredito, a gente sempre ia criando coisas novas, cores novas, e iam adicionando cores à biblioteca final que a gente tinha. Nossa, agora entendi. Então esse ano a gente conseguiu parar para olhar sobre isso, e a gente pegou todas as cores que a gente tinha relacionado a legado, azuis parecidos, verdes parecidos, e começou a colocar numa paleta só onde tudo faz mais sentido e tá de acordo com a marca que a gente recebe do pessoal de marketing e outras áreas envolvidas em negócio. Pra você ter uma noção, se tiver 20 cores é muito hoje, né, Oli? Então, assim... acho que nossa paleta deve ter... Do lado de UX, né, você disse? Isso, é que acaba sendo porque daí o desenvolvimento. A Didi falou que do lado de a deles gente ainda lá... tá caminhando pra isso, que é o Deveria cenário ideal. ser, no máximo, essas 20. A gente tem essas, elas vão virar essas 20. Ah, entendi. Isso cabe até com as cores da marca, né? Olha, pra respeitar melhor as cores que... No guia de identidade, que eu lembro que uns anos atrás a gente até tinha o site lá, né? Sim, Você tinha feito com o Léo. O Léo e o Léo participou de outro episódio também, justamente de UX. E vocês tinham feito uns anos atrás uma página lá de identidade que tinha logo, as cores, as combinações. O que a gente tá falando agora é meio que uma evolução disso. A gente tinha um guia de marca onde a gente tinha umas cores base, e a gente tá começando a criar o design system, onde a gente tem alguns padrões que a gente consegue seguir no app inteiro. E o mais legal disso tudo é que isso vem muito de back-end, né? Por exemplo, as cores que a gente passa, não é necessariamente o pessoal de front que coloca lá, tem uma estrutura por trás onde eles passam tudo organizado. Sim, exatamente. Direitinho. Hoje a gente tem uma APIzinha que disponibiliza várias informações. Digamos que é uma configuração. A gente devolve uma configuração X, os apps vão ler isso e vão interpretar e renderizar e vai filhão. Então, bem resumido, é assim que funciona. A gente sempre tenta manter transparente. A gente sempre tenta, como eu posso dizer... Não é deixar dinâmico. Tenta deixar as coisas dinâmicas, assim. Sempre deixando as alterações pro nosso lado. Porque se deixarmos pro Android, iOS, essas atualizações, nem que seja a cor, a gente vai depender do usuário ir lá, atualizar o aplicativo e refletir as alterações. Então, a gente já teve esse problema no passado, na real. Sim. Com Black Friday e tudo mais. Sim, muito. Então a gente tenta deixar... resumidamente, os apps serem a janela e nós somos as coisinhas dentro ali, nós somos os objetos, nós somos o que mostrar para o cliente. Então, a gente tenta deixar toda essa lógica, todos os dados, enfim, para o nosso lado, e os fronts, eles só vão renderizar e devolver para o cliente. Eu acho que uma coisa da hora da solução que a gente adotou é que a gente fez tudo isso sem usar WebView. Sim. Que é uma escolha, né? Você falar, não, instala aí que vai ser um WebView, irmão, e eu faço tudo aqui remoto e boa sorte. A gente tenta fugir desse... Porque a experiência é piorzinha, né? É muito pior, sim. A gente sempre tenta manter o cliente dentro da nossa casinha mesmo, porque o WebView, querendo ou não é o app, né? É tipo... Falando grosso modo, é uma janelinha ali que abre. Pra quem tá em web e não entendeu o que é WebView, cara, é tipo um iframe, velho. Sabe, das antigas essa daí também, mas... Oi? É das antigas isso aí também, né? Mandou um mas PHP tipo assim, ali. você tá falando que você tem um app que você instalou e esse app, na real, não tem nada ali. Ele delega tudo que você tá vendo pra um lugar que não tá instalado no seu celular. Grosso modo, a gente fala pro usuário, você tem um app, você acabou de baixar, que tá gastando um espaço no seu celular, mas a gente vai abrir tudo isso aqui no seu Chrome, por exemplo. É isso aí. Mas acho que assim, uma meta bem bacana que a gente tinha com Mundos cara, para subir um outro mundo, uma outra seção ali do app, não precisaria ter nenhum update do aplicativo. Totalmente back-end. Então você pode pensar que, cara, os banners que vão aparecer, essa parte de cor que a gente falou, a ordem das coisas que vão aparecer, isso tudo tem que ser feito via back-end. Se a gente for criar um mundo cabeça de lab, vendendo itens de merchan cabeça de lab, que talvez seja uma opção no futuro aí. Basicamente, o que você vai precisar mandar pra gente é um logo, vai ter algumas especificações que a gente tem que já tem um guideline, então basicamente vai precisar mandar um logo pra gente, uma cor primária, uma secundária e as coisas que você quer que fique disponível no Hotlinks.
Uma coisa que eu queria comentar também é que a gente estava falando de web ser atualizado pelo back-end. Uma outra coisa também extremamente importante de a gente ter essa liberdade de criar um novo mundo ali no back-end é que a gente não precisa publicar o app de novo na loja. Então não tem nada que faz o app ficar mais vivo do que a gente ter lógica e uma parte visual que é controlada pelo back-end. Então, você abriu o app 1h da tarde, ele estava de um jeito. Você abria ele à noite, apareceu um outro mundo lá. E eu não tive que passar pelo processo de aprovação da Apple, que a gente sabe que é... demorado. Tem que esperar. Um pouquinho. O dono do brinquedo aprova quem vai poder usar. Então, é uma liberdade que é essencial pra gente. O Spotify faz isso, né? De poder mudar as coisas sem precisar atualizar. E isso, falando em mobile, não é uma coisa tão trivial. Então, assim, é um trabalho bem grande mesmo pro app saber toda aquela parte que a Uni comentou de ter o versionamento, né? Pro app se sair bem e ser atualizado ao momento que a gente precisar. Então, pode ser que hoje, se você abrir o seu Magazine Luiza, se você não tiver, por favor, baixo, pode ser que não esteja aparecendo o Hotlink Netshoes, que abre e vai no mundo, fica tudo roxinho, bonitinho. Provavelmente é porque sua versão é antiga. Então, você tem que ir lá, atualizar e vai, filhão. Mas, a princípio, depois dessa atualização, todos os mundos vão ser dinâmicos, digamos assim. Então, pode ser que amanhã a gente crie um outro mundo chamado Cabeça de Labs. E aí vai ser como se fosse magia, mas não é magia, é tecnologia. É isso aí, ó. Então... Loucura, loucura, loucura! E outra coisa também que é legal de lembrar, que no meio de todos esses desafios que a gente teve, o time de Android, de iOS, que estava envolvido é muito novo. Então, todo mundo tava com... Novo no projeto, né, Didi? Isso, todo mundo era novo no projeto. Então, tava todo mundo com, menos de 4 meses de casa. E já tava, mexendo em tudo isso. Tinha muita coisa legado. E foi bem legal. Sim. E eu acho que isso denota que a gente conseguiu fazer isso em tempo bom. Então, que a gente tinha... Por mais que a gente tivesse problemas, a gente tinha um código que dava pra mexer e entender e melhorar. E... acho que isso é uma mensagem positiva, né? Sim. E eu gosto de... Sempre que a gente fala legado, eu gosto de mencionar ao ouvinte uma coisa sobre legado, né? Legado é qualquer coisa que você colocou em produção. Sim. Não é só porque não é tão negativo assim. E legado, na real, tem um aspecto positivo. Tipo, quando você morrer, que legado você vai deixar? Espero que não seja negativo, né? Ficou um climão, né? Ficou meio triste. Mas pegando uma história sobre essa do time, o time ele cresceu muito. Esse ano, a gente teve algumas mudanças estratégicas aí, então acho, se eu não me engano, o ano passado a gente acabou o time com 10 pessoas ou 12 pessoas na Uni. Sim. E esse ano a gente tava quase com 20 pessoas, então deu uma inflada que foi pro dobro do que a gente tava acostumado a trabalhar. Esse time assim. Que a gente tá falando é o Super App inteiro. Todo mundo tava diretamente ou indiretamente envolvido na concepção de mundos. Mas isso é uma coisa que a gente percebe, como a Didi comentou, a gente é mais novo aqui na casa. Mas isso é uma coisa que a gente percebe aqui bem forte. A gente ter o cuidado de fazer as coisas que elas fiquem saudáveis. Porque o app é muito dinâmico. Então você imagina que a gente está falando de toda essa atualização de mundos e tal. E a gente tem a mesma codebase de, sei lá, do primeiro dia que o pessoal falou do app aqui no Cabeça de Labs. E tá tudo lá. E tudo tem que se conversar. Então, como a gente comentou, isso é algo realmente super positivo. Já que a gente conseguiu... Claro, com algumas dificuldades, mas a gente conseguiu entender e encaixar isso sem causar nenhum outro tipo de efeito colateral. Então o app, sim, ele vai continuar crescendo e vai continuar tendo coisas legadas, mas se a gente trabalhar com a devida atenção, é sustentável, faz parte. Como que a gente administra essas coisas? Quem que define... eu entendi que a gente define no back-end, mas a gente deixou isso pilotável pela área de negócio, a gente criou administradores. Na verdade, eu acredito que hoje a gente não tem um admin para isso ainda. Ainda não. Hoje a gente tem que ir lá na API, é um Djangozão ali, assim, bem simplesão, que a gente cadastra a estrutura. Mas a gente tem um admin. Não é um admin amigável, digamos assim. É um admin para dev, mas é um admin. Exato. Mas o ideal seria que a área comercial conseguisse pilotar
Então, que não ficasse esse trabalho operacional do nosso lado. Mas o nosso plano é a gente ter um admin decente em que o comercial consiga planejar toda a estrutura daquele mundo, ir lá só cadastrar e refletir no app. Hoje o workflow que a gente basicamente entra em contato com as áreas de marketing dos mundos, né? Então, por exemplo, falando de Netshoes, a gente pega e fala com os caras lá, passa algumas especificações e eles acabam mandando os assets pra gente. Exato. Que é isso, teoricamente, que a gente pretende resolver futuramente. E aí a gente, Exato. na real, a gente entra num admin lá pros devs fazerem isso e Isso, acontece, a magia acontece. É um JSON pythonista. A gente recebe, por exemplo, hoje os banners, eles vão ser sempre personalizados para cada mundo. Então, hoje tem uma lista de banners só para o app Magalu, como também vai ter uma lista de banners diferenciado. São totalmente, como posso dizer, individuais. Um não interfere no outro. Então, pensa que são duas listas de imagens, um para o Magalu e um para o Netshoes, no caso. Então, quando for no mundo Netshoes, eu vou acessar essa lista de banners da Netshoes. Então, só vai aparecer a imagem da Netshoes. Então, as pessoas da área de negócio contatam com a gente, combinam o que vai aparecer nas recomendações, por exemplo, porque cada recomendação também é personalizado por mundo. Então, mais comprados do app. Se você for aí no app, desce aí um pouquinho a home, baixa um pouquinho os banners aí e procura o mais comprados do app. Isso é uma recomendação. Então, quando entrar no mundo Netshoes, essa recomendação vai ser totalmente relacionada a Netshoes. Então, é bem o que a gente falou no começo. É o contexto da Netshoes, o mundo de Netshoes. Por isso que a gente fala tanto esse termo de mundos. Então, a pessoa da área de negócio vem, fala pra gente, eu quero esse logo, eu quero esse esquema de cores, eu quero que tenha a recomendação mais comprados do momento, mais vistos do momento, e eu quero que tenha esses 3 banners. Então, o povo de marketing, designer, faz as imagens bonitinho, combina o que vai ser, qual vai ser a função, a ação. Quando o usuário clicar naquele banner, a gente pega tudo isso, transforma num JSON, um JSON pythonista, é um JSON misturado com Python, e cadastra nesse admin do Django e reflete para o app. E aí, como a Uni tá explicando, parece que, nossa, vai demorar maior tempo pro cara ver e aprovar isso. Na real, não. Na real, a gente libera uma versão específica de teste do app. O pessoal de back-end, a Uni faz essas alterações e, magia, o cara atualiza o app e as coisas que ele pediu aparecem. Então, se ele falar, eu pedi assim, mas agora que eu vi esse primeiro banner eu não gostei, troca pelo outro. É trivial, né? Sim, ele vai conseguir sim. ver. A gente não tem um admin dele, Sim. mas a gente tem o app. Ele vai ver exatamente como Exato. usuário final. É claro que, daria pra pular uma etapa, ele mesmo já fazer e ele já ver no app, mas o processo não é tão demorado assim como pareceu Não. que fosse, mas, sabe? mas eu acho que tem um aspecto importante da gente anotar aqui nessa declaração que a gente fez, que por que a gente não vai fazer isso junto, né? Porque a gente imagina que a gente gosta de desenvolver coisas que sejam importantes para aquele momento e sejam prioridades para aquele momento. Mas você vai ter o dev lá que vai ficar trabalhando. Em um momento sim, porque a gente tem coisas mais importantes para trabalhar, dada toda a estratégia da companhia, e isso vai entrar para ser desenvolvido mais para frente, em um outro determinado momento. Não, hoje os banners, eles são totalmente pilotados pela área de negócio. Hoje, Antigamente não era. Exato, sim. Mas aí dá pra perceber que tá tendo um processo, uma evolução, Não, exatamente, sabe? exatamente. Então, acho que, não sei, até ano que vem o comercial tá conseguindo pilotar os mundos. E aí vai ser Tá muito prometendo melhor. aí, ó. Não, Comercial não, escuta não. aqui, mano. Não escuta não, comercial. Mas acho que um ponto legal sobre isso de mundos pra ficar claro pra todo mundo, é que isso é um long run gigante, assim. Isso tudo que a gente tá conversando agora é bem o começo da cadeia, assim. A gente tem bastante coisa pra evoluir, tanto em Design UX. System, tudo. Eu tava pensando exatamente nisso. Imagina daqui a, 3 anos, ouvir esse podcast e pensar, putz, primeira versão de mundos era daquele jeito, assim, porque tenho certeza que vai mudar muito ainda, sabe? Não, com certeza. É uma experimentação, a gente sabe. A gente, inclusive, experimentou bastante até chegar nesse desenho, né? A Sabrina e o Oli são as melhores testemunhas, talvez, dos experimentos que vocês fizeram para chegar aqui. E eu acho que a gente vai ter mais um episódio mais para frente falando sobre isso, porque a gente vai revisitar os aprendizados que a gente teve ao longo do caminho, com certeza. E os outros aspectos que a gente vai ter que abordar tecnicamente, sendo back, sendo iOS, Android,
Ou usabilidade também, que é um negócio que vai ser extensivamente trabalhado. Vai buscar dados. Exatamente. Trazer o que? Resultado. Bom, então é isso. Valeu quem tá ouvindo aí pela audiência. A gente tá no Instagram, no Twitter com @cabecadlab ou no e-mail cabecadlab@luisalabs.com. Eu tô nessas mesmas redes como BF Gouveia. Oli. É bom, quem quiser me seguir no Twitter aí, meu Twitter é Henrique Oli, no LinkedIn Henrique Oliveira, e baixem o app e mandem feedback que vocês acharam de tudo que a gente falou aí. Então é isso aí, galera. Eu tô no Instagram como Echori-Morte, sim, é do Tibia. Eu jogo Nossa, Tibia. mano. Eu gosto de Tibia, sim, eu sou Source, Nossa, quem joga Tibia entendeu essa. Então, quem eu não jogo joga, em Tebra, tá, galera? Então, por favor, se vocês quiserem dar um oi lá, preciso de amiguinhos pra jogar. É voltando. PVP? Puta, não. Senão ia combinar com a galera aqui de te matar lá. Não, nossa, não, minha sorte tá parada, tá, galera? Eu sou level 164, eu preciso de amiguinhos, tá? Nossa, então... é nerdona pra caralho, velho. Não, Se bem que hoje não é mais difícil, cara. então. Exato, não é mais difícil, não. E quem não joga Tibia tá panguando agora. Mas, gente, sério, Tibia é muito bom, tá? Ignora os comentários de joguinho de calculadora, tá? Tibia é um mundo, assim, maravilhoso. Mas, enfim... Saindo disso, senão eu vou ficar falando sobre o jogo e aí já... @Echori-Morte. @Echori-Morte. E eu tô no LinkedIn como Raquel Quintanilha. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Foi bom também. Muito obrigado. Sabrina? Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui também falando desse projeto maravilhoso. Podem me seguir no Instagram, Sabrina Sari. Eu sou designer, mas lá tem um monte de coisas de powerlifting. E é isso aí. A Saé é dedicada nesse rolê de... Ela é uma deusa, gente. A Sabrina parece uma locutora mesmo. Ela é uma deusa. As pessoas ficam meio confusas. Tipo, ela é designer, mas aí entra no meu Instagram, tá lá, tipo, Isso só aí. peso. Isso aí. Tem que ser mesmo. Foda-se os estereótipos. Roots, mano. Da hora demais. Bom, valeu, Oli, aí, por ter me chamado pra participar do podcast. Achei muito legal. Imagina, não Agora chamei eu tô ninguém, famosa. cara. Todo mundo fez parte aqui, não tem... Me sigam no Medium, eu tenho alguns artigos lá técnicos, de Ingrid, também tem alguns artigos pessoais, pode olhar. E no LinkedIn é Ingrid Mendes. Boa. Elon Musk tá na Tesla, na SpaceX, vocês conhecem? Enquanto os carros não ficam prontos. Também queria agradecer aí o convite, foi bem bacana falar com vocês. Eu queria recomendar que vocês baixem o app, deem uma olhada lá na parte mundos, eu espero que vocês curtam. Bom, a rede social que eu mais uso é o Twitter, nosso querido Twitter, é Erlon Cabral, se quiser seguir lá, é nóis. Manda um beijo pra sua mãe, beijo pra sua mãe. Tchau, mãe, beijo. Ai, não. Mãe, beijo, tô com saudade. Janeiro a gente se vê. Que bonitinho. Boa. É isso aí, valeu, falou! Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.